Passepartout. Não posso acreditar. Imagine, senhor, que imaginava não passar de Paris, e esta famosa capital, a revi exatamente das 7h20 da manhã às 8h40, entre a estação do Norte e a estação de Lyon, através dos vidros de um fiacre e de uma chuva torrencial. Que pena! Teria adorado rever o Père Lachaise e o Cirque des Champs-Élysées. Então estão muito apressados? Perguntou o inspetor de polícia. Eu, não, mas meu patrão. A propósito, preciso comprar roupa de baixo e camisas. Partimos sem malas, com uma sacola de viagem apenas. Vou levá-lo a um bazar, onde encontrará tudo o que precisar. Senhor, respondeu Passepartout, é de uma tal amabilidade. E ambos se puseram a caminho. Passepartout conversava o tempo todo. Sobretudo, disse, preciso prestar atenção para não perder o barco. Tem tempo, respondeu Fix, ainda não é meio-dia. Passepartout puxou seu grande relógio. Meio-dia, disse. Que nada. São 9h52. Seu relógio está atrasado, respondeu Fix. Meu relógio. Um relógio de família, que veio do meu bisavô. Não varia 5 minutos por ano. É um verdadeiro cronômetro. Já sei o que é, respondeu Fix. Você olhou a hora de Londres, que está quase 2 horas atrasada em relação à de Suez. Tende a acertar seu relógio pela hora local de cada país. Eu. Tocar no meu relógio. Exclamou Passepartout, jamais. Então ele não estará mais de acordo com o sol. Tanto pior para o sol, senhor. Ele é que estará errado. E o valente moço tornou a meter o relógio na algibeira do colete com um gesto desafiador. Alguns instantes depois, Fix lhe dizia. Então deixaram Londres precipitadamente? Creio que sim. Quarta-feira passada, às 8 da noite, contra todos os seus hábitos, Mr. Fogg voltou do seu clube, e 3/4 de hora depois tínhamos partido. Mas para onde vai o seu patrão? Sempre em frente. Ele faz a volta ao mundo. A volta ao mundo? Exclamou Fix. Sim, em 80 dias. Uma aposta, diz ele, mas cá entre nós, não acredito. Seria não ter senso comum. Há alguma coisa a mais. Ah. É um excêntrico, este Mr. Fogg. Creio que sim. É rico então? Evidentemente, e carrega uma bela soma com ele, em banknotes novinhas em folha. E não poupa dinheiro pelo caminho. Veja. Prometeu uma gratificação magnífica ao maquinista do Mongólia, se chegarmos a Bombaim com um bom avanço. E conhece há muito seu patrão? Eu. Respondeu Passepartout, eu entrei para o seu serviço no mesmo dia de nossa partida. É fácil imaginar o efeito que estas respostas deveriam produzir sobre o espírito já superexcitado do inspetor de polícia. A partida precipitada de Londres, pouco tempo após o roubo, a grande quantia que levava, a pressa em chegar a países longínquos, o pretexto de uma aposta excêntrica, tudo confirmava e deveria confirmar Fix nas suas ideias. Fez o francês falar ainda mais e obteve a certeza de que o moço não conhecia absolutamente seu patrão, que este vivia isolado em Londres, que o consideravam rico, sem que se soubesse a origem da sua fortuna, que era um homem impenetrável, etc. Mas, ao mesmo tempo, Fix pôde ter por certo que Phileas Fogg não desembarcaria em Suez, e que iria realmente para Bombaim. Bombaim é longe? Perguntou Passepartout. Bem longe, respondeu o agente. Vai precisar passar ainda uns 10 dias no mar. E onde fica Bombaim? Na Índia. Na Ásia? Naturalmente. Diabos. É que eu ia lhe dizer. Há uma coisa que me encafifa, é meu bico. Que bico? O meu bico de gás, que esqueci de apagar e que está aceso por minha conta. Ora, calculei que me saía 2 shillings a cada 24 horas, exatamente 7 pence a mais do que eu ganho, e bem deve compreender que por pouco que a viagem se prolongue. Teria Fix compreendido a história do gás? É pouco provável. Ele já não escutava e tomara uma decisão. O francês e ele tinham chegado ao bazar. Fix deixou seu companheiro fazendo as compras, recomendou-lhe que não perdesse a partida do Mongólia,
e voltou apressado para o escritório do agente consular. Fix, agora que a sua convicção estava formada, recuperara todo o seu sangue frio. Senhor, disse ao cônsul, já não tenho nenhuma dúvida. Tenho o meu homem. Ele se faz passar por um excêntrico que quer fazer a volta ao mundo em 80 dias. Então é um espertalhão, respondeu o cônsul, e conta voltar a Londres, depois de ter despistado todas as polícias de 2 continentes. Isso é que haveremos de ver, respondeu Fix. Mas não se engana? Perguntou-lhe mais uma vez o cônsul. Não me engano. Então, por que é que esse ladrão teve interesse em fazer constatar por um visto sua passagem por Suez? Por quê? Não sei não, senhor cônsul, respondeu o detetive, mas ouça-me. E, em poucas palavras, relatou os pontos principais da sua conversa com o criado do dito Fogg. Com efeito, disse o cônsul, todas as presunções são contra esse homem. E o que vai fazer? Expedir um despacho para Londres com o pedido insistente de que me mandem um mandado de prisão para Bombaim, embarcar no Mongólia, vigiar o meu ladrão até as Índias, e ali, naquela terra inglesa, chegar-me a ele polidamente, meu mandado de prisão na mão e a mão sobre seu ombro. Estas palavras pronunciadas friamente, o agente despediu-se do cônsul e dirigiu-se à agência telegráfica. Dali enviou ao diretor da Polícia Metropolitana o despacho que já conhecemos. Um quarto de hora depois, Fix, com a sua pequena bagagem na mão, bem munida de dinheiro, aliás, embarcava a bordo do Mongólia, e logo o rápido paquete corria a todo vapor sobre as águas do Mar Vermelho. Capítulo 9. A distância entre Suez e Aden é exatamente de 310 milhas, e o regulamento da companhia concede aos seus paquetes um prazo de 138 horas para percorrer. O Mongólia, cujos fogos estavam ativamente atiçados, andava de modo a antecipar a chegada regulamentar. A maioria dos passageiros embarcados em Brindisi tinham quase todos a Índia por destino. Uns dirigiam-se a Bombaim, outros a Calcutá, mas via Bombaim, porque desde que uma linha férrea atravessa em toda a sua largura a Península Indiana, não é mais necessário dobrar a ponta de Ceilão. Entre estes passageiros do Mongólia, contavam-se diversos funcionários civis e oficiais de todas as graduações. Destes, uns pertenciam ao exército britânico propriamente dito, outros comandavam as tropas indígenas dos cipaios, todos bem pagos, mesmo atualmente quando o governo assumirá os direitos e os encargos da antiga Companhia das Índias, subtenentes a 7.000 francos, brigadeiros a 60.000 e generais a 100.000. O pagamento dos funcionários civis é ainda mais elevado. Os simples assistentes, no primeiro grau da hierarquia, recebem 12.000 francos, os juízes, 60.000 F, os presidentes de corte, 250.000 F, os governadores, 300.000 F, e o governador-geral, mais de 600.000 F. Vivia-se portanto bem a bordo do Mongólia, nesta sociedade de funcionários, aos quais se misturavam alguns jovens ingleses, que, com o seu milhão no bolso, iam fundar ao longe estabelecimentos comerciais. O Purser, o homem de confiança da companhia, o igual do capitão do navio, fazia as coisas suntuosamente. No café da manhã, no almoço das 2, no lanche das 5:30, e no jantar das 8, as mesas vergavam sob os pratos de carne fresca e das iguarias fornecidas pela dispensa do paquete. As passageiras, havia algumas, mudavam de toilette 2 vezes por dia. Tocava-se música, dançava-se até, quando o mar o permitia. Mas o Mar Vermelho é muito caprichoso e frequentemente mau, como todos os golfos estreitos e compridos. Quando o vento soprava quer da costa da Ásia, quer da costa da África, o Mongólia, longa fuselagem a hélice, pego pelo vento nas laterais, balançava de um modo apavorante. Então as damas desapareciam, os pianos se calavam, cantos e danças cessavam ao mesmo tempo. E contudo, apesar do vendaval, apesar da vaga, o paquete, impelido por sua máquina poderosa, corria célere em direção ao estreito de Bab el-Mandeb. Que fazia Phileas Fogg durante este tempo? Poderiam julgar que, sempre inquieto e ansioso, se preocupava com as mudanças de vento prejudiciais ao andamento do navio, com o embate desordenado das ondas que poderiam ocasionar um acidente à máquina, enfim com todas as avarias possíveis que, obrigando o Mongólia a atracar em algum porto, comprometessem sua viagem? Que nada, ou pelo menos, se este gentleman pensava em tais eventualidades, nem deixava transparecer. Era sempre o homem impassível, o membro imperturbável do Reform Club, a quem nenhum incidente ou acidente poderia surpreender. Não parecia mais emocionado do que os cronômetros do navio. Era raramente visto sobre o convés.
Não se importava a mínima em observar este mar vermelho, tão fecundo em recordações, teatro das primeiras cenas históricas da humanidade. Não vinha reconhecer as curiosas cidades semeadas em suas bordas, e das quais a pitoresca silhueta se descortinava algumas vezes no horizonte. Nem sequer sonhava com os perigos deste golfo arábico, do qual os antigos, Estrabão, Arrien, Artemidoro, Edrisi, sempre falaram com assombro, e no qual os navegadores não se aventuravam jamais em outros tempos sem antes ter consagrado sua viagem por sacrifícios propiciatórios. O que fazia, pois, este excêntrico, aprisionado no Mongólia? Em primeiro lugar, fazia suas 4 refeições diárias, sem que nunca o balanço ou a arfagem pudessem desarranjar uma máquina tão maravilhosamente organizada. Depois jogava viste. Sim. Ele tinha encontrado parceiros, tão ardorosos quanto ele, um coletor de impostos que se dirigia ao seu posto em Goa, um ministro, o reverendo Decimus Smith, que regressava a Bombaim, e um general de brigada do exército inglês, que retornava ao seu corpo em Benares. Estes 3 passageiros tinham pelo visto a mesma paixão que Mr. Fogg, e jogavam por horas inteiras, não menos silenciosamente do que ele. Quanto a Passepartout, o mal do mar não tinha nenhum efeito sobre ele. Ocupava uma cabina de frente e comia, ele também, conscienciosamente. É preciso dizer que, decididamente, a viagem, feita em tais condições, não lhe desagradava. Tirava partido dela. Bem nutrido, bem alojado, via países e ademais afirmava a si próprio que toda esta fantasia acabaria em Bombaim. No dia seguinte ao da partida de Suez, 10 de outubro, não foi sem certo prazer que reencontrou sobre a coberta o obsequioso personagem a quem tinha se dirigido ao desembarcar no Egito. Não me engano, disse, abordando-o com seu mais amável sorriso, não foi o senhor, quem tão generosamente me serviu de guia em Suez? Realmente, respondeu o detetive, reconheço-o. É o criado daquele inglês extravagante. Precisamente, senhor. Fiques. Senhor Fix, respondeu Passepartout. Encantado em reencontrá-lo a bordo. E para onde vai? Mas, como você, para Bombaim. Ótimo. Já fez esta viagem antes? Diversas vezes, respondeu Fix. Sou um agente da Companhia Peninsular. Então conhece a Índia? Mas, sim, respondeu Fix, que não queria adiantar-se muito. E é curiosa, esta Índia? Muito curiosa. Mesquitas, minaretes, templos, faquires, pagodes, tigres, serpentes, bailarinas. Espero que tenha tempo para visitar o país. Espero que sim, Sr. Fix. Bem compreende que não é permitido a um homem são de espírito passar a vida saltando de um paquete para uma estrada de ferro, e de uma estrada de ferro para um paquete, sob pretexto de fazer a volta ao mundo em 80 dias. Não. Toda esta ginástica cessará em Bombaim, nem duvide disso. E Mr. Fogg passa bem? Perguntou Fix com o tom de voz mais natural do mundo. Muito bem, Sr. Fix, muito bem. Eu também, a propósito. Como um ogro que tivesse jejuado. É o ar do mar. E o seu patrão, não o vejo nunca no convés. Jamais. Ele não é curioso. Sabe, Sr. Passepartout, esta pretensa viagem em 80 dias bem que poderia ocultar uma missão secreta, uma missão diplomática, por exemplo. Palavra, Sr. Fix, não sei de nada, juro, e, na verdade, não daria meia coroa para saber. Desde este reencontro, Passepartout e Fix conversaram muitas vezes. O inspetor de polícia tinha interesse em ficar íntimo do criado do Sr. Fogg. Poderia-lhe ser útil. Por isso oferecia-lhe com frequência, no bar-room do Mongólia, alguns copos de uísque ou de paliale, que o bom moço aceitava sem cerimônia e que até retribuía para não ficar para trás, achava, pois, este Fix um gentleman muito simpático. Enquanto isso o paquete avançava rapidamente. A 13, avistaram Moca, que apareceu com seu cinturão de muralhas em ruínas, por sobre as quais se destacavam algumas tamareiras verdejantes. Ao longe, nas montanhas, estendiam-se vastos campos de cafezais. Passepartout ficou entusiasmado ao contemplar esta cidade célebre, e até achou que, com estes muros circulares e um forte desmantelado em formato de ança, parecia uma enorme meia-taça. Durante a noite seguinte, o Mongólia franqueou o estreito de Bab el-Mandeb, cujo nome árabe significa Porta das Lágrimas, e no dia seguinte, 14, fazia escala em Shamir Point, a noroeste da enseada de Aden.
Era aí que ele deveria refazer suas provisões de combustível. É questão séria e importante a alimentação da fornalha dos paquetes a tais distâncias dos centros de produção. Só para a Companhia Peninsular, é uma despesa anual que monta 800 mil libras, 20 milhões de francos. Foi preciso, com efeito, estabelecer depósitos em diversos portos, e, nestes mares longínquos, o carvão sai por 80 francos a tonelada. O Mongólia tinha ainda 650 milhas pela frente antes de chegar a Bombaim, e deveria demorar-se 4 horas em Shamir Point, para encher seus paióis. Mas esta demora não poderia de modo algum prejudicar o programa de Phileas Fogg. Estava prevista. Além disso, o Mongólia, em vez de chegar a Aden dia 15 de outubro somente pela manhã, entrou ali dia 14 à noite. Era um ganho de 15 horas. Mr. Fogg e o seu criado desceram à terra. O gentleman queria avistar seu passaporte. Fique seguiu sem ser notado. Preenchida a formalidade do visto, Phileas Fogg voltou ao navio para recomeçar sua partida interrompida. Passepartout, flanou, segundo seu costume, por entre essa população de somalis, banianos, parsis, judeus, árabes, europeus, que compunham os 25 mil habitantes de Aden. Admirou as fortificações que fazem desta cidade o Gibraltar do Mar das Índias, e as magníficas cisternas nas quais ainda trabalhavam os engenheiros ingleses, 2000 anos depois dos engenheiros do rei Salomão. Muito curioso, dizia consigo Passepartout voltando para bordo. Estou percebendo que não é inútil viajar, se quisermos ver coisas novas. Às 6 horas da tarde, o Mongólia revolvia com as pás de sua hélice as águas da enseada de Aden e pouco depois corria sobre o Mar das Índias. Concedia-se-lhe 68 horas para fazer o trajeto entre Aden e Bombaim. Além disso, o mar Indiano lhe foi favorável. O vento conservava-se no noroeste. As velas vieram em auxílio do vapor. O navio, melhor apoiado, balançou menos. As passageiras com toiletes frescas reapareceram sobre o coberta. Os cantos e as danças recomeçaram. A viagem realizou-se, portanto, nas melhores condições. Passepartout estava encantado com o amável companheiro que o acaso lhe tinha procurado na pessoa de Fix. No domingo 20 de outubro, por volta do meio-dia, avistou-se a costa indiana. 2 horas depois, o piloto subia a bordo do Mongólia. No horizonte, um segundo plano de colinas perfilava-se harmoniosamente sobre o fundo do céu. Logo os rentes de palmeiras que ocultam a cidade destacaram-se vivamente. O paquete penetrou nesta enseada formada pelas ilhas Salsette, Colaba, Elefanta, Bacher, e às 4h30 acostava no cais de Bombaim. Phileas Fogg acabava então a sua 33ª partida do dia, e seu parceiro e ele, graças a uma manobra audaciosa, tendo feito as 13 vasas, terminaram esta bela travessia com um grande slam admirável. O Mongólia só deveria chegar em 22 de outubro a Bombaim. Ora, chegava dia 20, um ganho de 2 dias, que Phileas Fogg anotou metodicamente em seu roteiro na coluna dos lucros. Capítulo 10. Ninguém ignora que a Índia, esse grande triângulo cuja base está ao norte e aponta ao sul, compreende uma superfície de 1.400.000 milhas quadradas, sobre a qual se acha desigualmente distribuída uma população de 180 milhões de habitantes. O governo britânico exerce uma dominação real sobre certa parte deste imenso país. Mantém um governador-geral em Calcutá, governadores em Madras, em Bombaim, em Bengala, e um vice-governador em Agra. Mas a Índia inglesa propriamente dita só conta com uma superfície de 700.000 milhas quadradas e uma população de 100 a 110 milhões de habitantes. Basta dizer que uma importante parte do território escapa ainda da autoridade da rainha, e, com efeito, junto a certos rajás do interior, ferozes e terríveis, a independência hindu é ainda absoluta. Desde 1756, época em que foi fundado o primeiro estabelecimento inglês no local hoje ocupado pela cidade de Madras, até o ano em que eclodiu a grande insurreição dos cipaios, a célebre Companhia das Índias foi toda poderosa. Anexou pouco a pouco as diversas províncias, compradas aos rajás em troca de rendimentos que pagava mal, ou não pagava, nomeava o seu governador-geral e todos os seus empregados civis ou militares, mas presentemente ela não existe mais, e as possessões inglesas da Índia dependem diretamente da coroa. Também o aspecto, os costumes, as divisões etnográficas da península tendem a se modificar a cada dia.
Antigamente viajava-se ali por todos os antigos meios de transporte, a pé, a cavalo, de charrete, em palanquim, às costas de homens, de carruagem, etc. Atualmente, barcos a vapor percorrem a grande velocidade o Indo, o Ganges, e uma estrada de ferro, que atravessa a Índia em toda a sua extensão ramificando-se em seu trajeto, põe Bombaim a 3 dias apenas de Calcutá. O traçado desta estrada de ferro não segue a linha reta através da Índia. A distância a voo de pássaro é de somente 1.000 a 1.100 milhas, e trens, animados de velocidade apenas média, não gastariam 3 dias para percorrê-la, mas esta extensão é aumentada num terço pelo menos, com a corda que a via férrea descreve subindo até Allahabad, no norte da península. Eis, resumidamente, o traçado do Great Indian Peninsular Railway. Partindo da ilha de Bombaim, atravessa Salsette, salta sobre o continente em frente de Tana, franqueia a cadeia dos Ghats ocidentais, corta para nordeste até Burhanpur, serpenteia o território quase independente do Bundelkhand, eleva-se até Allahabad, desvia-se para leste, reencontra o Ganges em Benares, afasta-se ligeiramente dele, e, tornando a descer para o sudeste por Burdiva e pela cidade francesa de Chanderganur, estabelece seu ponto inicial em Calcutá. Foi às 4:30 da tarde que os passageiros do Mongolia tinham desembarcado em Bombaim, e o trem de Calcutá partiria às 8 em ponto. Mr. Fogg despediu-se, portanto, dos seus parceiros, deixou o paquete, deu a seu criado a relação de algumas compras a fazer, recomendou-lhe expressamente que se achasse antes das 8 na estação, e, com o seu passo regular que marcava os segundos como o pêndulo de um relógio astronômico, dirigiu-se para a repartição dos passaportes. Assim pois, das maravilhas de Bombaim, nem sonhava ver coisa alguma, nem o hotel da cidade, nem a magnífica biblioteca, nem os fortes, nem as docas, nem o mercado de algodão, nem os bazares, nem as mesquitas, nem as sinagogas, nem as igrejas armênias, nem o esplêndido pagode de Malebar Hill, ornado com 2 torres polígonas. Não contemplaria nem as obras-primas de Elefanta, nem seus misteriosos hipogeus, ocultos a sueste da enseada, nem as grutas canheriam da ilha Salsette, esses admiráveis restos da arquitetura budista. Não. Nada. Saindo da repartição dos passaportes, Phileas Fogg dirigiu-se tranquilamente para a estação, e aí fez-se servir o jantar. Entre outros manjares, o dono da casa entendeu que lhe deveria recomendar uma certa gibelote de coelho do país, de que disse maravilhas. Phileas Fogg aceitou a gibelote e a degustou conscienciosamente, mas, a despeito de seu molho muito temperado, a achou detestável. Chamou o maitre do hotel. Senhor, disse olhando-o fixamente, é coelho, isso? Sim, milord, respondeu descaradamente o velhaco, coelho das jungles. E este coelho não miou quando o mataram? Miar. Oh! Milord. Um coelho. Juro-lhe. Senhor Maitre, replicou friamente Mr. Fogg, não jure e lembre-se disso. Outrora, na Índia, os gatos eram considerados animais sagrados. Eram bons tempos. Para os gatos, milord. E talvez também para os viajantes. Após esta observação, Mr. Fogg continuou tranquilamente a jantar. Alguns instantes depois de Mr. Fogg, o agente Fix havia desembarcado também do Mongólia e correu à casa do diretor da polícia de Bombaim. Deu a conhecer a sua qualidade de detetive, a missão de que estava encarregado, sua situação a respeito do suposto autor do roubo. Tinham recebido de Londres um mandado de prisão? Não tinham recebido nada. E, com efeito, o mandado, que partirá depois de Fogg, não poderia ter chegado ainda. Fix ficou muito desanimado. Quis obter do diretor uma ordem de detenção contra o Sr. Fogg. O diretor recusou. O negócio dizia respeito à administração metropolitana, e só ela poderia legalmente expedir um mandado. Esta severidade de princípios, esta observância rigorosa da legalidade é perfeitamente explicável pelos costumes ingleses que, em matéria de liberdade individual, não admitem nada arbitrário. Fix não insistiu e compreendeu que deveria resignar-se a esperar o mandado. Mas resolveu não perder de vista o seu impenetrável tratante, durante todo o tempo que este permanecesse em Bombaim. Não duvidava de que Phileas Fogg aí não se demoraria e, como se sabe, era esta também a convicção de Passepartout, o que daria ao mandado de prisão o tempo de chegar. Mas desde as últimas ordens que o patrão lhe tinha dado ao desembarcar do Mongólia, Passepartout tinha compreendido que haveria de acontecer em Bombaim o mesmo que acontecerá em Suez e Paris, que a viagem não terminaria aqui, que continuaria pelo menos até Calcutá e talvez mais longe.
E começou a se perguntar se esta aposta de Mr. Fogg não seria absolutamente séria, e se a fatalidade não iria conduzir, a ele que tanto desejava viver em repouso, a realizar a volta ao mundo em 80 dias. Esperando, e após ter feito a aquisição de algumas camisas e roupas de baixo, pôs-se a passear pelas ruas de Bombaim. Havia nelas grande afluxo popular, e, misturados europeus de todas as nacionalidades, persas com bonés pontiagudos, bunias com turbantes redondos, síndis com gorros quadrados, armênios com longas vestes, parsis com mitra negra. Era precisamente uma festa celebrada por estes parsis ou guebros, descendentes diretos dos seguidores de Zoroastro, que são os mais industriosos, os mais civilizados, os mais inteligentes, os mais austeros dos hindus, raça que pertencem atualmente os ricos negociantes indígenas de Bombaim. Naquele dia, celebravam uma espécie do carnaval religioso, com procissões e diversões, nas quais figuravam bailarinas vestidas com gases rosas brocadas de ouro e prata, que, ao som das violas e ao barulho dos tantãs, dançavam maravilhosamente, e também com uma decência perfeita, é bom dizer. Que Passepartout contemplava estas curiosas cerimônias, que seus olhos e suas orelhas se abriam desmesuradamente para ver e ouvir, que sua aparência, sua fisionomia era do Bob mais novinho que se possa imaginar, é supérfluo dizer. Infelizmente para ele e para seu patrão, cuja viagem esteve a ponto de comprometer, sua curiosidade o levou mais longe do que seria conveniente. Com efeito, depois de ter entrevisto este carnaval parsi, Passepartout dirigia-se para a estação, quando, passando em frente do admirável pagode de Malebar Hill, teve a fatal ideia de visitar seu interior. Ele ignorava duas coisas: primeira, que a entrada de certos pagodes hindus é formalmente interdita aos cristãos e, segunda, que nem os próprios crentes podem entrar sem terem deixado seus calçados na entrada. É preciso destacar aqui que, por razões de boa política, o governo inglês, respeitando e fazendo respeitar até nos seus mais insignificantes detalhes a religião do país, pune severamente quem quer que viole suas práticas. Passepartout entrou, sem más intenções, como um simples turista, admirava no interior os deslumbrantes ouropés da ornamentação bramânica, quando subitamente foi derrubado nas sagradas lajes. 3 sacerdotes, o olhar cheio de furor, precipitaram-se sobre ele, arrancaram-lhe os sapatos e as meias, e começaram a enchê-lo de porradas, proferindo gritos selvagens. O francês, vigoroso e ágil, ergueu-se rapidamente. Com um murro e um pontapé derrubou 2 adversários, aliás muito atrapalhados com os seus trajes compridos, e, fugindo do pagode com toda a velocidade de suas pernas, bem depressa distanciou-se do terceiro hindu, que tinha saído em sua perseguição, assolando a multidão. Às 8:05, alguns minutos apenas antes da partida do trem, sem chapéu, pés nus, tendo perdido na briga o pacote contendo as compras, Passepartout chegou à estação da estrada de ferro. Fix estava lá, sobre a plataforma de embarque. Tendo seguido o Sr. Fogg até a estação, tinha compreendido que este tratante ia deixar Bombaim. No mesmo instante tomou a decisão de acompanhá-lo até Calcutá e até mais longe se preciso fosse. Passepartout não viu Fix, que se mantinha na sombra, mas Fix escutou o relato de suas aventuras, que Passepartout narrou em poucas palavras ao seu patrão. Espero que isto não lhe aconteça mais, respondeu simplesmente Phileas Fogg, tomando lugar num dos vagões do trem. O pobre moço, descalço e todo decomposto, seguiu seu patrão sem dizer palavra. Fix ia subindo em um vagão separado, quando um pensamento o fez parar e modificou subitamente seu projeto de partida. Não, fico, disse-se ele. Um delito cometido em território indiano, tenho o meu homem. Neste momento a locomotiva lançou um vigoroso apito, e o trem desapareceu na noite. Capítulo 11. O trem tinha partido na hora regulamentar. Levava um certo número de viajantes, alguns oficiais, funcionários civis e negociantes de ópio e de índigo, cujo comércio os chamava para o lado oriental da península. Passepartout ocupava o mesmo compartimento de seu patrão. Um terceiro viajante achava-se alojado no canto oposto. Era o general de brigada, Sir Francis Cromarty, um dos parceiros de Mr. Fogg durante a travessia de Suez a Bombaim, que retornava às suas tropas aquarteladas perto de Benares. Sir Francis Cromarty, grande, louro, com aproximadamente 50 anos, que tinha se distinguido bastante durante a última revolta dos cipaios, poderia merecer verdadeiramente a qualificação de nativo. Desde sua juventude, habitava na Índia e raras vezes aparecerá no seu país natal. Era um homem instruído, que teria de bom grado dado lições sobre os costumes, a história e a organização do país hindu, se Phileas Fogg fosse de as pedir.
Mas este gentleman não perguntava nada. Não viajava, descrevia uma circunferência. Era um corpo sólido, percorrendo uma órbita à volta do globo terrestre, seguindo as leis da mecânica racional. Neste momento, refazia em seu espírito o cálculo das horas gastas desde sua partida de Londres, e teria até esfregado as mãos, se estivesse na sua índole fazer um movimento inútil. Sir Francis Cromarty não tinha deixado de perceber a originalidade do seu companheiro de viagem, apesar de não o ter estudado senão com cartas na mão e entre dois Roberts. Estava por isso bem propenso a se perguntar se batia um coração humano sob aquele frio invólucro, se Phileas Fogg tinha uma alma sensível às belezas da natureza, às aspirações morais. Para ele, isso era discutível. Entre todas as pessoas extravagantes que o brigadeiro encontrara, nenhuma se comparava a este produto das ciências exatas. Phileas Fogg não ocultara de Sir Francis Cromarty o seu projeto de viagem em volta ao mundo, nem em que condições o realizava. O general de brigada não viu nesta aposta senão uma excentricidade sem finalidade útil e à qual faltava necessariamente o transire benefaciendo que deve guiar todo homem razoável. Pelo passo em que caminhava o bizarro gentleman, passaria evidentemente pela vida sem nada fazer, nem por si, nem pelos outros. Uma hora após ter deixado Bombaim, o trem, transpondo os viadutos, havia atravessado a ilha Salsette e corria sobre o continente. Na estação de Calian, deixou à direita o ramal que, por Kandala e Poona, desce para o sudeste da Índia, e chegou à estação de Palvel. Neste ponto, embrenhou-se nas montanhas muito ramificadas dos Ghats ocidentais, cadeias formadas de basalto, cujos cumes mais elevados estão cobertos por espessas florestas. De vez em quando Sir Francis Cromarty e Phileas Fogg trocavam algumas palavras, e, neste momento, o general de brigada, reatando o fio da conversação que muitas vezes se quebrava, disse: Há alguns anos, Sr. Fogg, teria tido nestas paragens uma demora que de certo lhe teria comprometido o itinerário. Por quê, Sir Francis? Porque a estrada de ferro terminava no sopé destas montanhas, que era preciso atravessar de palanquim ou no dorso de pôneis até a estação de Kandala, situada na vertente oposta. Essa demora não teria de forma alguma prejudicado a economia do meu programa, respondeu Mr. Fogg. Não deixei de prever a eventualidade de certos obstáculos. Entretanto, Mr. Fogg, retomou o general de brigada, correu um risco enorme de ter uma grande dificuldade nos braços com a aventura deste rapaz. Passepartout, os pés embrulhados na sua manta de viagem, dormia profundamente e nem sequer sonhava que falavam dele. O governo inglês é extremamente severo e com razão com este gênero de delito, retomou Sir Francis Cromarty. Ele faz questão que se respeite os costumes religiosos dos hindus, e se o seu criado tivesse sido preso. Bem, se tivesse sido preso, Sir Francis, respondeu Mr. Fogg, teria sido condenado, teria cumprido sua pena, e depois teria voltado tranquilamente para a Europa. Não vejo em que este caso teria podido retardar seu patrão. E neste ponto a conversação interrompeu-se novamente. Durante a noite o trem transpôs os Ghats, passou para Nassik, e no dia seguinte, 2 de outubro, lançou-se através de uma região relativamente plana, formada pelo território de Candeixe. A campina, bem cultivada, estava semeada de aldeias, sobre as quais o minarete do pagode substituiu o campanário da igreja europeia. Numerosos riachos, a maioria afluentes ou subafluentes do Godavari, irrigavam esta região fértil. Passepartout, acordado, contemplava, e não podia acreditar que atravessava o país dos hindus num trem do Great Peninsular Railway. Parecia-lhe inverossímil. E contudo nada mais real. A locomotiva, dirigida pelo braço de um maquinista inglês e aquecida com carvão inglês, lançava sua fumaça sobre as plantações de algodão, de café, de noz moscada, de cravo e de pimenta. O vapor se contorcia em espirais ao redor de grupos de palmeiras, por entre os quais apareciam pitorescos bungalows, alguns viharis, espécie de monastérios abandonados, e templos maravilhosos que enriqueciam a inigualável ornamentação da arquitetura indiana. Depois, imensas extensões de terra se estendiam a perder de vista, jungles onde não faltavam nem as serpentes, nem os tigres espantados pelos apitos do trem, e, finalmente, florestas, sulcadas pelo traçado da via, ainda povoadas pelos elefantes que, com o olho pensativo, viam passar o comboio com sua cabeleira de fumaça. Durante esta manhã, além da estação de Maligaon, os viajantes atravessaram esse território funesto, que foi tantas vezes ensanguentado pelos seguidores da deusa Kali. Não muito longe levava-se Elora e seus pagodes admiráveis, não longe a célebre Aurungabad,
a capital do feroz Aurangzeb, presentemente simples capital de uma das províncias desmembradas do reino de Nizam. Era nesta província que Feringueia, o chefe dos Tugs, o rei dos estranguladores, exercia o seu domínio. Estes assassinos, unidos em uma associação misteriosa, estrangulavam, em honra da deusa da morte, vítimas de todas as idades, sem nunca derramarem sangue, e houve tempo em que não se podia revolver nenhum ponto deste solo sem se encontrar um cadáver. O governo inglês já conseguiu impedir tais mortes em uma proporção razoável, mas a temível associação ainda existe e continua a funcionar. Ao 12:30, o trem parou na estação de Burhanpur, e Passepartout pôde procurar a peso de ouro um par de babuchas, ornamentadas com pérolas falsas, que calçou com um sentimento de evidente vaidade. Os viajantes almoçaram rapidamente, e tornaram a partir para a estação de Assurgur, depois de terem por instantes costeado a margem do Tapti, pequeno rio que se vai lançar no Golfo de Cambay, perto de Surat. É oportuno dar a conhecer que pensamentos ocupavam então o espírito de Passepartout. Até sua chegada a Bombaim, tinha acreditado e pudera crer que ficariam por ali. Mas agora, desde que corria a todo vapor através da Índia, uma reviravolta se dera em seu espírito. Sua natureza lhe retornava a galope. Reencontrava as ideias fantasistas de sua juventude, levava a sério os projetos de seu patrão, acreditava na realidade da aposta, consequentemente nesta volta ao mundo e neste maximum de tempo, que era preciso não ultrapassar. Até já começava a ficar inquieto com os atrasos possíveis, com os acidentes que poderiam sobrevir no caminho. Sentia-se como que interessado nesta maluquice, e estremecia ao pensar de que tinha podido comprometê-la na véspera por sua imperdoável distração. Assim, muito menos fleumático do que Mr. Fogg, estava muito mais inquieto. Contava e recontava os dias decorridos, amaldiçoava as paradas do trem, acusava-o de lentidão, e censurava em teto Mr. Fogg por não ter prometido uma gratificação ao maquinista. Não sabia, o bom moço, que o que era possível nos paquetes, não era nas estradas de ferro, onde a velocidade está regulamentada. Ao cair da tarde, embrenharam-se nos desfiladeiros das montanhas de Sutpur, que separam o território do Candês do de Bundelco. No dia seguinte, 22 de outubro, a uma pergunta de Sir Francis Cromarty, Passepartout, tendo consultado seu relógio, respondeu que eram 3 da manhã. E, com efeito, este famoso relógio, sempre regulado pelo meridiano de Greenwich, que ficava quase a 77 graus a oeste, deveria estar atrasado, e efetivamente estava atrasado 4 horas. Sir Francis retificou portanto a hora dada por Passepartout, ao qual fez a mesma observação que este já tinha recebido de Fix. Tentou fazê-lo compreender que deveria acertar o relógio a cada novo meridiano, e que, como caminhavam constantemente para leste, isto é à frente do sol, os dias eram mais curtos na razão de tantas vezes 4 minutos quanto os graus percorridos. Foi inútil. Tenha o teimoso rapaz compreendido ou não a observação do general de brigada, obstinou-se em não adiantar seu relógio, que mantinha invariavelmente pela hora de Londres. Mania inocente, afinal, e que não poderia prejudicar ninguém. Às 8 da manhã, e a 15 milhas adiante da estação de Rotal, o trem parou no meio de uma vasta clareira, cercada de alguns bungalows e de cabanas de operários. O condutor do trem passou pela fileira dos vagões dizendo: "Os viajantes descem aqui." Phileas Fogg olhou para Sir Francis Cromarty, que pareceu não compreender esta parada no meio de uma floresta de tamareiras e de cajueiros. Passepartout, não menos surpreso, saltou para a via e voltou quase que imediatamente exclamando: "Senhor, não há mais estrada de ferro." "O que quer dizer?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Quero dizer que o trem não continua." O general de brigada desceu logo do vagão. Phileas Fogg seguiu, sem se apressar. Os dois dirigiram-se ao condutor. "Onde estamos?" perguntou Sir Francis Cromarty. "Na aldeia de Colby", respondeu o condutor. "Paramos aqui?" "Sem dúvida. A estrada de ferro não está acabada." "Como? Não está acabada?" "Não. Há ainda um trecho de umas 50 milhas a estabelecer entre este ponto e Allahabad, onde havia recomeça. Mas os jornais anunciaram a abertura completa do Railway." "Que quer, meu oficial, os jornais se enganaram. E vendem bilhetes de Bombaim a Calcutá." replicou Sir Francis Cromarty, que começava a se esquentar. "Sem dúvida", respondeu o condutor, "mas os viajantes sabem muito bem que devem se fazer transportar de Colby até Allahabad."
Sir Francis Cromarty estava furioso. Passepartout teria de bom grado batido no condutor, que já não podia conduzir. Não ousava olhar para seu patrão. Sir Francis, disse simplesmente Mr. Fogg, nós vamos, se também o quer, encontrar o meio de chegar a Labad. Mr. Fogg, trata-se de um atraso absolutamente prejudicial aos seus interesses? Não, Sir Francis, estava previsto. O que? Sabia que o caminho. De modo algum, mas sabia que um obstáculo qualquer cedo ou tarde surgiria no meu caminho. Ora, nada está comprometido. Tenho 2 dias de avanço para sacrificar. Há um vapor que parte de Calcutá para Hong Kong dia 25, ao meio-dia. Estamos ainda no dia 22, e chegaremos a tempo em Calcutá. Não havia nada a dizer frente a uma resposta dada com tão completa segurança. Era verdade que os trabalhos da estrada de ferro paravam naquele ponto. Os jornais são como certos relógios que têm a mania de adiantar, e haviam prematuramente anunciado a conclusão da linha. A maioria dos viajantes conheciam esta interrupção da via, e, ao descerem do trem, tinham se apoderado dos veículos de todo tipo que havia na aldeia, pau-que-garis de 4 rodas, carretas puxadas por zebus, espécie de bois com corcovas, carros de viagem semelhantes a pagodes ambulantes, palanquins, pôneis, etc. Por isso Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty, depois de procurarem por toda a aldeia, voltaram sem nada ter achado. Irei a pé, disse Mr. Fogg. Passepartout, que então se aproximou de seu patrão, fez uma careta significativa, considerando suas magníficas mas insuficientes babuchas. Felizmente para ele, andara também à procura, e um pouco hesitante. Senhor, disse ele, creio que encontrei um meio de transporte. Qual? Um elefante. Um elefante que pertence a um indiano que mora a 100 passos daqui. Vamos ver o elefante, respondeu Mr. Fogg. 5 minutos mais tarde, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout chegavam a uma choça próxima de um cercado fechado com altas paliçadas. Na choça havia um indiano, e no cercado, um elefante. Ao pedirem, o indiano introduziu Mr. Fogg e seus 2 companheiros no cercado. Ali, acharam-se na presença de um animal, meio domesticado, que o seu proprietário criava, não para fazer dele uma besta de carga, mas uma besta de combate. Para este fim, tinha começado a modificar o caráter naturalmente manso do animal, de modo a conduzi-lo gradualmente a esse paroxismo de raiva chamado mut na língua hindu, nutrindo-o durante 3 meses com açúcar e manteiga. Este tratamento pode parecer inadequado para se obter tal resultado, mas não deixa de ser empregado com sucesso pelos criadores. Felizmente para Mr. Fogg, o elefante em questão fora submetido a semelhante regime há pouco tempo, e o mut ainda não se tinha declarado. Kioni, era este o nome do animal, podia, como todos os seus congêneres, sustentar durante muito tempo uma marcha rápida, e, à falta de outra montadura, Phileas Fogg resolveu servir-se dele. Mas os elefantes são caros na Índia, onde começam a se tornar raros. Os machos, que são os únicos que convêm às lutas de circos, são extremamente procurados. Estes animais só raramente se reproduzem em cativeiro, portanto só podem ser obtidos por meio da caça. Por isso são objeto de cuidados extremos, e quando Mr. Fogg perguntou ao indiano se queria alugar seu elefante, o indiano recusou no ato. Fogg insistiu e ofereceu pela besta um preço excessivo, 10 libras, 250 F, por hora. Recusa. 20 libras. Nova recusa. 40 libras. Sempre recusa. Passepartout dava pulos a cada aumento de preço. Mas o indiano não se deixava tentar. Era uma bela quantia, contudo. Supondo-se que o elefante gastasse 15 horas até Allahabad, seriam 600 libras, 15.000 F, que renderia ao proprietário. Phileas Fogg, sem se animar de modo algum, propôs então ao indiano comprar-lhe a besta, e ofereceu de cara 1.000 libras, 25.000 F. O indiano não queria vender. Talvez o velhaco farejasse algum negócio magnífico. Sir Francis Cromarty chamou Mr. Fogg à parte e pediu-lhe que refletisse antes de prosseguir. Phileas Fogg respondeu ao seu companheiro que não tinha por costume agir sem reflexão, que afinal de contas se tratava de uma aposta de 20.000 libras, que este elefante lhe era necessário, e que, mesmo que tivesse de pagar 20 vezes seu valor, teria este elefante.
Mr. Fogg foi ter outra vez com o indiano, cujos olhos pequeninos, iluminados pela cobiça, deixavam perceber que para ele aquilo era apenas uma questão de preço. Phileas Fogg ofereceu sucessivamente 1.200 libras, depois 1.500, depois 1.800, afinal 2.000 libras, 50.000 F. Passepartout, tão corado normalmente, estava pálido de emoção. A 2.000 libras, o indiano se rendeu. Pelas minhas babuchas, exclamou Passepartout, isto é que é dar um bom preço à carne de elefante. Concluída a transação, só faltava arranjar um guia. Foi mais fácil. Um jovem Parsi, de fisionomia inteligente, ofereceu seus serviços. Mr. Fogg aceitou e prometeu-lhe uma boa remuneração, o que só poderia aumentar sua inteligência. O elefante foi trazido e equipado sem demora. O Parsi conhecia seu ofício de maout ou cornaca. Cobriu-lhe o lombo com uma espécie de tapete, e pôs-lhe de cada lado dos flancos uma espécie de cesto bem pouco confortáveis. Phileas Fogg pagou ao indianos com banknotes que foram extraídas da famosa sacola. Parecia realmente que eram retiradas das entranhas de Passepartout. Depois, Mr. Fogg ofereceu a Sir Francis Cromarty transportá-lo até a estação de Allahabad. O general de brigada aceitou. Um viajante a mais não era coisa que fatigasse o gigantesco animal. Víveres foram comprados em Kobe. Sir Francis Cromarty tomou lugar num dos cestos, Phileas Fogg no outro. Passepartout se pôs de cócoras no lombo, entre seu patrão e o general de brigada. O Parsi empoleirou-se no pescoço do elefante e às 9 horas o animal, deixando a aldeia, embrenhou-se na espessa floresta de palmeiras. Capítulo 12. O guia, para encurtar a distância a percorrer, deixou à sua direita o traçado da via cujos trabalhos estavam em execução. Este traçado, muito contrariado pelas caprichosas ramificações dos Montes Víndias, não seguia o caminho mais curto, que Phileas Fogg tinha interesse em tomar. O Parsi, muito familiarizado com os caminhos e as sendas daquela região, pretendia ganhar uma vintena de milhas cortando caminho pela floresta, e todos confiaram nele. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty, enfurnados até o pescoço em seus respectivos cestos, eram fortemente sacudidos pelo trote pesado do elefante, ao qual seu maoto imprimia um andamento rápido. Mas eles suportavam a situação com a mais britânicas das fleumas, conversando, porém, pouco, e mal se vendo um ao outro. Quanto a Passepartout, postado sobre o dorso da besta e diretamente submetido a golpes e contragolpes, cuidava, conforme uma recomendação de seu patrão, de não colocar a língua entre os dentes, senão ela seria cortada. O bom moço, às vezes arremessado para o pescoço do elefante, às vezes para a garupa, fazia volteios, como um clown sobre um trampolim. Mas se divertia, rindo entre os seus saltos de carpa, e, de tempo em tempo, tirava da sacola um pedaço de açúcar, que o inteligente Keone pegava com a extremidade da tromba, sem interromper por um momento seu trote regular. Depois de 2 horas de marcha, o guia parou o elefante e lhe deu 1 hora de repouso. O animal devorou ramos e arbustos, depois de ter matado a sede num charco próximo. Sir Francis Cromarty não se queixou desta parada. Estava quebrado. Mr. Fogg parecia sentir-se tão bem disposto como se tivesse acabado de sair de seu leito. Mas ele é de ferro, disse o general de brigada contemplando-o com admiração. De ferro forjado, respondeu Passepartout, entretido no preparo de um almoço sumário. Ao meio-dia, o guia deu o sinal de partida. A região tomou logo um aspecto muito selvagem. As grandes florestas sucederam-se moitas de tamarindos e de palmeiras anãs, depois vastas planícies áridas, eriçadas de arbustos magros e semeadas de grandes blocos de cienitos. Toda esta parte do Alto Bundelco, pouco frequentada por viajantes, é habitada por uma população fanática, endurecida nas práticas mais terríveis da religião hindu. A dominação dos ingleses não pôde se estabelecer regularmente sobre um território submetido à influência dos rajás, que eram difíceis de alcançar em seus inacessíveis refúgios dos Víndias. Várias vezes, avistaram bandos de índianos ferozes, que faziam um gesto de cólera ao verem passar o rápido quadrúpede. Entretanto, o Parsi os evitava tanto quanto possível, considerando-os como gente ruim de se encontrar. Poucos animais foram vistos durante esta jornada, apenas alguns macacos, que fugiam com 1000 contorções e caretas com as quais Passepartout se divertiu muito. Um pensamento entre muitos outros inquietava o moço. O que Mr. Fogg faria com o elefante, quando chegasse à estação de Allahabad? Levá-lo-ia? Impossível.
O preço do transporte somado ao da aquisição fariam dele um animal ruinoso. Vendê-lo-ia, restituir-lhe-ia a liberdade? Esta estimável besta bem merecia que tivessem alguns cuidados com ela. Se, por acaso, Mr. Fogg lhe o desse de presente, Passepartout ver-se-ia muito embaraçado. Isso não deixava de preocupá-lo. Às 8 horas da noite, a principal cadeia dos Víndias havia sido vencida, e os viajantes pararam ao pé da vertente setentrional, em um bungalow em ruínas. A distância percorrida durante esta jornada tinha sido de umas 25 milhas, e ainda faltava outro tanto para atingir a estação de Allahabad. A noite estava fria. No interior do bungalow, o Parsi acendeu um fogo com galhos secos, cujo calor foi muito apreciado. A ceia se compôs das provisões compradas em Kobe. Os viajantes comeram como pessoas fatigadas e moídas. A conversação, que começou por algumas frases entrecortadas, terminou bem depressa em roncos sonoros. O guia ficou vigiando perto de Kioni, que adormeceu em pé, apoiado no tronco de uma grande árvore. Nenhum incidente marcou esta noite. Alguns rugidos de leopardos e de panteras perturbaram às vezes o silêncio, misturados com os gritos agudos de macacos. Mas os carnívoros limitaram-se aos gritos, e não fizeram nenhuma demonstração hostil contra os hóspedes do bungalow. Sir Francis Cromarty dormiu pesadamente como bravo militar prostrado de fadiga. Passepartout, em um sono agitado, recomeçou em sonhos as cabriolas da véspera. Quanto a Mr. Fogg, repousou tão tranquilamente como se estivesse em sua tranquila casa de Savile Row. Às 6 da manhã, retomaram a caminhada. O guia esperava chegar à estação de Allahabad naquela mesma noite. Deste modo, Mr. Fogg só perderia parte das 48 horas economizadas desde o começo da viagem. Desceram as últimas rampas dos Víndias. Kioni retomara o seu andamento rápido. Por volta do meio-dia, o guia contornou a aldeia de Kalenger, situada sobre o Cani, um dos subafluentes do Ganges. Evitava sempre os lugares habitados, sentindo-se em maior segurança nestas campinas desertas, que marcam as primeiras depressões da bacia do Grande Rio. A estação de Allahabad ficava a menos de 12 milhas a nordeste. Fizeram alto sob uma touceira de bananeiras, cujos frutos, tão saudáveis quanto o pão, tão suculentos como o creme, dizem os viajantes, foram extremamente apreciados. Às 2 horas, o guia entrou sob a cobertura de uma espessa floresta, que deveria atravessar por algumas milhas. Preferia viajar assim ao abrigo dos bosques. Em todo caso, não houvera até então nenhum encontro desagradável, e a viagem parecia dever se realizar sem acidente, quando o elefante, dando alguns sinais de inquietação, subitamente parou. Eram 4 horas então. Que é que há? Perguntou Sir Francis Cromarty, que levantou a cabeça acima de seu cesto. Não sei, meu oficial, respondeu o Parsi, tentando ouvir melhor o murmúrio confuso que passava sob a espessa ramagem. Alguns instantes depois, este murmúrio ficou mais audível. Dir-se-ia um concerto, ainda muito distante, de vozes humanas e instrumentos de cobre. Passepartout era todo olhos, todo orelhas. Mr. Fogg aguardava pacientemente, sem pronunciar uma palavra. O Parsi saltou para o chão, amarrou o elefante numa árvore e mergulhou em uma touceira espessa. Alguns momentos depois voltou, dizendo: uma procissão de brahmanes que se dirige para este lado. Se for possível, evitemos ser vistos. O guia desamarrou o elefante e conduziu-o para um matagal fechado, recomendando aos viajantes que não se apeassem. Ele próprio se conservou pronto para trepar rapidamente na montaria, se a fuga se tornasse necessária. Mas pensava que a tropa dos fiéis passaria sem o perceber, pois que a espessura da folhagem o dissimulava inteiramente. O barulho discordante de vozes e de instrumentos se aproximava. Cantos monótonos se misturavam ao som dos tambores e dos símbolos. Logo à frente da procissão apareceu sob as árvores, a uns 50 passos da posição ocupada por Mr. Fogg e seus companheiros. Eles distinguiam facilmente através dos ramos o curioso pessoal desta cerimônia religiosa. Na primeira fila vinham sacerdotes com mitras na cabeça e vestidos com longas batas muito ornamentadas. Estavam cercados por homens, mulheres e crianças, que faziam ouvir uma espécie de reza fúnebre, interrompida a intervalos iguais por toques de tantãs e de símbolos. Atrás deles, sobre um carro de grandes rodas, no qual os raios e os eixos pareciam serpentes entrelaçadas, apareceu uma figura horrível, puxada por 2 parelhas de zebus ricamente cobertos com capas.
Esta estátua tinha 4 braços, o corpo colorido de um vermelho escuro, os olhos arregalados, os cabelos revoltos, a língua pendente, os lábios tingidos com henna e bétele. Em seu pescoço enrolava-se um colar de cabeças de mortos, e em seus flancos um cinturão de mãos decepadas. Ela se mantinha em pé sobre um gigante caído ao qual faltava a cabeça. Sir Francis Cromarty reconheceu esta estátua. A deusa Kali, murmurou, a deusa do amor e da morte. Da morte, admito, mas do amor, jamais. Disse Passepartout. Mulher horrorosa. O Parsi fez sinal para que se calasse. Em volta da estátua agitava-se, contorcia-se, convulsionava-se um grupo de velhos faquires, pintados com listras ocre, cobertos de incisões cruciais que deixavam escapar seu sangue gota a gota, energúmenos estúpidos que, nas grandes cerimônias hindus, se precipitam ainda sob as rodas do carro de Jaggernaut. Atrás deles, alguns brahmanes, em toda a suntuosidade de seus trajes orientais, arrastavam uma mulher que mal conseguia ficar em pé. Esta mulher era jovem, branca como uma europeia. Sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, suas orelhas, seus braços, suas mãos, seus artelhos estavam sobrecarregados de joias, colares, braceletes, brincos e anéis. Uma túnica com filetes de ouro, recoberta com um tecido muito fino, moldava os contornos de seu corpo. Atrás desta mulher, contraste violento para os olhos, guardas armados com sabres desembainhados, colocados em suas cinturas e longas pistolas com incrustações, transportavam um cadáver sobre um palanquim. Era o cadáver de um velho, revestido com seus opulentos trajes de rajá, trazendo, como em vida, o turbante bordado de pérolas, a veste tecida de seda e ouro, o cinto de caxemira com diamantes, e suas magníficas armas de príncipe indiano. Depois os músicos e uma retaguarda de fanáticos, cujos gritos cobriam às vezes o ensurdecedor barulho dos instrumentos, fechavam o cortejo. Sir Francis Cromarty olhava toda esta pompa com um ar singularmente entristecido, e voltando-se para o guia. Um sati. Disse. O Parsi fez um sinal afirmativo e pôs um dedo sobre seus lábios. A longa procissão desfilou lentamente sob as árvores, e logo suas últimas filas desapareceram no seio da floresta. Pouco a pouco, os cantos se extinguiram. Havia ainda alguns lampejos de gritos ao longe, e afinal a todo este tumulto sucedeu um profundo silêncio. Mr. Fogg tinha ouvido a palavra, pronunciada por Sir Francis Cromarty, e assim que a procissão desapareceu. O que é um sati? Perguntou. Um sati, Sr. Fogg, respondeu o general de brigada, é um sacrifício humano, mas um sacrifício voluntário. Esta mulher que acabou de ver será queimada amanhã às primeiras horas do dia. Ah! Malditos! Exclamou Passepartout, que não pôde conter este grito de indignação. E o cadáver? Perguntou Mr. Fogg. É o do príncipe, seu marido, respondeu o guia, um rajá independente do Bundelco. Como? Retomou Mr. Fogg, sem que sua voz traísse a menor emoção, estes costumes bárbaros subsistem na Índia e os ingleses não puderam destruí-los? Na maior parte da Índia, respondeu Sir Francis Cromarty, esses sacrifícios já não acontecem mais, mas não temos nenhuma influência nas regiões selvagens, e principalmente aqui no território do Bundelco. Toda a vertente setentrional dos Víndias é teatro de assassinatos e de pilhagens incessantes. Coitada! Murmurou Passepartout, queimada viva. Sim, continuou o general de brigada, queimada, e se não fosse, nem podem imaginar a que miserável condição se veria reduzida por seus próximos. Cortavam-lhe os cabelos, sustentavam-na apenas com alguns punhados de arroz, repeliam-na, seria considerada como uma criatura imunda e morreria em algum canto como um cão sarnento. É também a perspectiva desta medonha existência que leva muitas vezes essas infelizes ao suplício, muito mais que o amor ou o fanatismo religioso. Às vezes, contudo, o sacrifício é realmente voluntário, e é necessária a intervenção enérgica do governo para o impedir. Assim, há alguns anos, eu residia em Bombaim, quando uma jovem viúva veio pedir ao governador autorização para se queimar viva com o corpo do marido. Como podem imaginar, o governador recusou. Então a viúva deixou a cidade, refugiou-se junto a um rajá independente, e lá consumou seu sacrifício. Durante a narrativa do general de brigada, o guia sacudia a cabeça, e, quando o relato acabou, o sacrifício que acontecerá amanhã ao nascer do dia não é voluntário, disse. Como sabe? É uma história que todo mundo conhece no Bundelco, respondeu o guia.
Mas esta infortunada não parecia fazer nenhuma resistência, observou Sir Francis Cromarty. É porque a inebriaram com fumaça de cânhamo e de ópio. Mas para onde a levam? Para o pagode de Pilagi, a 2 milhas daqui. Lá, passará a noite esperando a hora do sacrifício. E o sacrifício acontecerá amanhã, ao raiar do sol. Depois desta resposta, o guia tirou o elefante da mata fechada e subiu para o pescoço do animal. Mas no momento em que ia incitá-lo com um assobio particular, Mr. Fogg o deteve, e, dirigindo-se a Sir Francis Cromarty: "E se salvássemos esta mulher?" Disse. "Salvar esta mulher, Sr. Fogg!" exclamou o general de brigada. "Tenho ainda 12 horas de avanço. Posso consagrá-las a isso." "Ora, ora! Mas é um homem de coração," disse Sir Francis Cromarty. "Às vezes," respondeu simplesmente Phileas Fogg. "Quando tenho tempo."